recebi uma carta do papai. Estamos dando a casa da família para o David. Não fui convidado para a leitura do testamento. Meses depois, eles apareceram na minha porta. Você vai ter que dividir sua casa com a família. Meu advogado se adiantou e disse: Não mais. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Espero que você esteja tendo um dia maravilhoso, onde quer que esteja. Eu adoraria se você pudesse compartilhar nos comentários de qual cidade ou país está assistindo e que horas são aí. Agora, vamos começar nossa história juntos. Existe uma palavra para pessoas como eu, aquelas que nasceram para consertar as coisas. Somos a cola da família, o fundo de emergência, o telefonema às 2 da manhã, os responsáveis. Por 35 anos, essa foi a minha identidade, meu propósito. Eu era o Mark, o consertador. E meu irmão mais velho, David, era o que sempre estava quebrado. Era assim desde que éramos crianças. Ele era o furacão charmoso. Eu, o abrigo silencioso e resistente. Ele quebrava uma janela com uma bola de beisebol e eu era o único a explicar com cuidado ao meu pai que foi um acidente, assumindo metade da culpa só para aliviar a barra para ele. Nossos pais viam isso como uma qualidade, não um defeito no sistema operacional da nossa família. David é tão charmoso. Ele só precisa de uma chance certa, suspirava minha mãe, Susan, com um olhar melancólico. Meu pai, Michael, um homem cujo silêncio era uma linguagem própria, apenas assentia. Então, eles se voltavam para mim. Mark, você é tão sensato. Você sempre vai se virar. Não era um elogio. Era uma sentença de prisão perpétua. Ser sensato significava que, aos 19 anos, perdi um prestigiado estágio de verão na Alemanha, uma oportunidade que mudaria a vida de qualquer estudante de engenharia de software. David, aos 22, havia entrado em mais uma crise. Dessa vez, era dívida de pôquer e algumas pessoas muito perigosas. Lembro do cheiro do estresse da minha mãe assando canela, e do desespero preenchendo nossa pequena casa. Meu pai andava de um lado para o outro no chão de linóleo da cozinha, o rosto marcado por uma decepção velha e cansada. Eles não me pediram o dinheiro que eu tinha economizado para a viagem. Nem precisaram. Só me sentaram à mesa da cozinha, os olhos da minha mãe marejados de lágrimas, e falaram sobre como a natureza sensível do David não conseguia lidar com esse tipo de pressão. Ele cometeu um erro, murmurou meu pai, com os olhos fixos no chão. Ele simplesmente não foi feito pro mundo como você, Mark. Então eu dei o dinheiro. Vi meu sonho evaporar numa transferência pela Western Union. E, em troca, recebi um tapinha no ombro e o conforto sufocante de saber que, mais uma vez, eu tinha evitado que a família afundasse. Anos disso tiveram um efeito cumulativo. Foi uma lenta erosão do meu eu. Minhas ambições sempre vieram em segundo lugar. Minha conta poupança era, na prática, um fundo de emergência para o próximo fracasso espetacular do David. Ele vagava de um esquema de enriquecimento rápido para outro, deixando um rastro de promessas quebradas e investidores furiosos. E, no meio de tudo isso, lá estava eu, a retaguarda, a resolvedora oficial da família. Nos meus momentos de silêncio, sozinha no meu pequeno apartamento, às vezes deixava a amargura crescer. Quantas chances reais uma pessoa tem na vida? E por que a minha sensibilidade sempre fazia com que minhas necessidades viessem por último? Mas eu sempre engolia esse sentimento. Esse era o meu papel. Isso era família. Até que, no ano passado, algo mudou. Depois de concluir um projeto exaustivo no trabalho, recebi um bônus generoso. Pela primeira vez, não o enxerguei como um colchão para o próximo desastre do David. Vi ali uma porta pequena, mas só minha. Durante 3 meses, vivi como um monge. Economizei cada centavo, somando ao bônus tudo o que conseguia guardar. E eu consegui. Aos 35 anos, comprei minha própria casa. Não era uma mansão, nem de longe. Era apenas um bangalô modesto de 2 quartos, com uma varanda torta e um quintal grande o bastante para o cachorro que eu ainda nem tinha adotado. Mas era meu. Cada telha, cada tábua do assoalho, pago com meu suor e com todos os sonhos que adiei ao longo da vida. Dirigi até a casa dos meus pais. A escritura parecia pesada, quase sagrada, no porta-luvas. Encontrei os dois na sala, com a TV sussurrando ao fundo.
O ar tinha o cheiro denso de memórias antigas e do tabaco do cachimbo do meu pai. Mãe, pai disse, com a voz tensa de um orgulho nervoso, tenho uma novidade. Comprei uma casa. Minha mãe levantou os olhos do tricô. Ah, disse ela, num tom morno. Que bom, querida. Só toma cuidado com o seu dinheiro. Meu pai apenas assentiu, sem desviar o olhar da televisão. David, recostado no sofá, mexendo no celular, soltou uma risada seca e sem humor. Olha só, o senhor chefão. Falou, sem nem levantar os olhos. Não esquece do seu irmãozinho. O calor que havia no meu peito congelou de repente. Não teve parabéns. Não teve orgulho. Só um aviso e um sorriso de desdém. Era como se meu sucesso fosse um incômodo. Uma quebra na ordem natural das coisas, onde eu deveria ser o provedor e não alguém com uma vida própria. Mas o verdadeiro golpe veio 2 semanas depois. Não foi um telefonema. Nem uma conversa. Foi uma única folha de papel barato, dentro de um envelope comum. A caligrafia rabiscada do meu pai na frente. Abri com o coração batendo devagar e pesado no peito. Era uma carta curta, fria, formal. Informava que o testamento havia sido oficialmente atualizado. A casa da família, a casa onde cresci, onde cada marca no batente da porta tinha minha altura, seria deixada inteiramente para o David. A justificativa era uma inversão cruel da lógica, a natureza sensível do David significava que ele precisava de estabilidade. Meu pai escreveu. E você provou que pode trilhar seu próprio caminho, Mark. Estamos muito orgulhosos de que você não precisa da nossa ajuda. Essas palavras, a não precisa da nossa ajuda, soaram como uma porta se fechando na minha cara. Aquilo não era um elogio. Meu peito apertou como se alguém tivesse enrolado arame farpado em volta dos meus pulmões. Meus pulmões ardiam. O ar, de repente, ficou denso demais para respirar. Ninguém te elogia por ser forte. Você é punido por isso. Tropecei para trás e me joguei no meu novo sofá vazio. A carta tremia na minha mão. Eles não só tinham dado a casa para o David, usaram a minha própria força, os meus sacrifícios, como justificativa para me apagar da história. Tentei ligar. Caixa postal. Tentei o celular da minha mãe. Caixa postal. Minutos depois, meu celular vibrou. Uma mensagem do David. Soube da casa. Que pena, mano. A crueldade casual daquelas palavras tirou o resto de ar que me restava. O insulto final, aquele que realmente rompeu o último fio do meu dever como filho, veio 1 mês depois. Fiquei sabendo por um primo que houve uma reunião, um anúncio do testamento. Um encontro informal da família para oficializar a decisão. O tio Joe, irmão do meu pai, estava presente. Eu não fui convidado. Sua mãe disse que seria muito perturbador para você, contou minha prima ao telefone, a voz cheia de pena. O tio Joe achou melhor assim. Disse que, afinal, você sempre foi tão independente. Independente. Não era uma descrição. Era uma demissão. Um exílio. Fiquei parado no meio da minha sala, com a luz do sol atravessando as janelas da casa pela qual eu lutei com tudo que tinha. E nunca me senti tão sem lar. Olhei as fotos de família no meu celular, relembrando anos de sorrisos forçados e férias em que me senti mais hóspede do que filho. Não era só sobre uma casa. Era como se tivessem passado uma borracha na minha história, como se todas as minhas contribuições tivessem sido escritas com tinta invisível. Contei tudo para minha melhor amiga, Sarah. Nos conhecemos na faculdade, e ela sempre foi a única que enxergava claramente a dinâmica disfuncional da minha família. Ela ficou em silêncio do outro lado da linha por um bom tempo. Eu só ouvia sua respiração pesada. Mark, disse ela, com a voz trêmula de raiva, eles não estão apenas cegos. Eles escolheram ser. Isso não é só injusto. É cruel. Naquela noite, sentei no balcão da minha nova cozinha e escrevi um e-mail para os meus pais. Derramei tudo. Os anos de sacrifícios. As oportunidades perdidas. A dor profunda e devastadora de ser descartado com tanta indiferença. Listei cada centavo, cada desastre que ajudei a evitar, cada sonho que engoli para manter a família de pé.
Foram 3 páginas de dor crua, sem filtro. Mas, quando terminei, meu dedo parou sobre o botão de enviar. Uma parte tola em minha parte que ainda buscava a aprovação dele sussurrou que isso só pioraria as coisas. Que talvez, só talvez, se eu ficasse em silêncio, se fosse paciente, eles perceberiam o erro que cometeram. Guardei a carta nos rascunhos. Um monumento a uma conversa que nunca aconteceria. Na época, eu achava que a guerra tinha acabado. Que tinham me tirado algo, e pronto. Mas eu estava enganado. Em breve, viriam buscar a única coisa que me restava. Os meses que seguiram foram marcados por um silêncio pesado, ensurdecedor. Eu não procurei por eles. Eles também não me procuraram. Era uma confirmação silenciosa do meu exílio. Joguei-me de cabeça na nova vida. Um refugiado buscando asilo da própria família. Minha casa virou meu santuário. Pintei as paredes de um cinza calmo, constante. Passei um fim de semana montando uma estante. A sensação firme da madeira sob minhas mãos era um consolo, um contraponto sólido à dor invisível dos laços familiares que haviam se rompido. Pela primeira vez, eu não estava economizando para uma crise, nem tentando tapar um buraco deixado por alguém. Eu estava construindo algo para mim. Seguindo o conselho da Sarah, comecei a fazer terapia. Minha terapeuta era uma mulher serena e direta, chamada Dr. Albright. No consultório silencioso dela, com um cheiro suave de chá recém-preparado e livros antigos, comecei a desembrulhar 35 anos de bagagem emocional. Aprendi palavras novas como emementian e parentificação. Descobri que meu papel de consertador não era uma virtude nobre, era um reflexo de uma disfunção. Uma estrutura onde a imaturidade eterna do David era protegida, e onde meus pais haviam se permitido abdicar das próprias responsabilidades. Você não nasceu sensato, Mark disse a doutora Albright na nossa terceira sessão. Você foi treinado para ser. E isso faz toda a diferença. Comecei a fazer pequenas escolhas intencionais, coisas só minhas. Comprei uma obra de arte, uma pintura abstrata em tons de azul e verde e pendurei na sala de estar. Adotei um Golden Retriever desengonçado e adorável de um abrigo. Dei o nome de Sam. As manhãs silenciosas na varanda, tomando café com a cabeça de Sam no meu colo, eram um universo distante dos cafés da manhã caóticos e ansiosos da minha infância. O primeiro teste da minha nova força veio numa tarde de terça-feira. O celular vibrou. O nome da minha mãe apareceu na tela. Um nó familiar se apertou no estômago. Deixei tocar 3 vezes. Respirei fundo. Atendi. A voz dela era doce, melada, o tom que sempre vinha antes de um pedido. Mark, querido, como você está? Estou bem, mãe. E você? Ah, tudo certo. Então, é sobre o David. O carro dele quebrou, o coitado. E amanhã ele tem uma entrevista de emprego do outro lado da cidade. Ele queria saber se pode pegar seu carro emprestado por uns dias e, se você puder ajudar com a conta do conserto. Ele está tão estressado. O Mark de 6 meses atrás teria dito sim na hora. Mas, de pé na cozinha, olhando para a casa que eu estava construindo com tanto cuidado, senti uma força nova se firmar dentro de mim. Meu coração batia acelerado, como se quisesse escapar pelas costelas. Mas minha voz saiu firme. Desculpa, mãe. Não posso emprestar o carro agora. E minhas finanças estão apertadas. Silêncio. A doçura da voz dela evaporou. Disse ela, com frieza. Entendo. Algumas coisas nunca mudam. E desligou. Fiquei ali, por um minuto inteiro, com o telefone na mão e o corpo tremendo. Foi uma vitória pequena. Mas enorme. Eu tinha traçado um limite. A desaprovação gelada dela doeu. Mas a onda de respeito próprio que veio depois foi quase sagrada. Algumas semanas depois, enquanto organizava velhos documentos financeiros a pedido da doutora Albright, encontrei algo estranho. No meio de uma pasta com declarações de imposto de renda antigas, havia um recibo desbotado de uma transferência bancária datada de 10 anos atrás. $15.000 saindo da conta conjunta dos meus pais, enviados para uma empresa da qual eu nunca tinha ouvido falar, Apex Solutions Group. A data era próxima do primeiro desastre empresarial do David.
Aquele que me custou o dinheiro do intercâmbio que eu nunca fiz. Na época, me disseram que eu havia contribuído com $3.000. Mas de onde veio esse resto? E para onde foi de verdade? Algo ali não batia. Era uma peça fora do lugar. Um fio solto na narrativa da nossa família. Tirei uma foto com o celular e deixei de lado. A pele formigava com um desconforto silencioso. A vida voltou ao ritmo tranquilo. Até que, numa tarde ensolarada de sábado, a frágil estrutura se quebrou. Um carro que eu não conhecia, um sedã novo, melhor do que qualquer coisa que meus pais já possuíram, apareceu na minha garagem. Meus pais e David chegaram sem aviso. Meu estômago se revirou. Eles não ligaram. Não mandaram mensagem. Apenas apareceram como uma tempestade que se forma silenciosamente no horizonte. Encontrei-os na varanda, com Sam ao meu lado, rosnando baixinho, sentindo a tensão no ar. O rosto da minha mãe era uma máscara de polidez forçada. Meu pai evitava me encarar. David parecia entediado, incomodado, como se estar ali fosse um fardo pessoal. Mark, precisamos conversar, começou minha mãe, sem rodeios, cortando qualquer tentativa de civilidade. O que foi? Perguntei, a voz sem emoção. É sobre o David, disse ela, e a voz já começava a tremer. O negócio dele, aquele empréstimo para o qual você foi consignatário, faliu. Ela engoliu seco. Os credores estão ligando sem parar. Estão ameaçando colocar uma penhora na casa, a casa que demos para ele. A ironia era tão grotesca que quase me fez rir. Meu pai enfim falou, com um tom baixo, direcionado aos próprios sapatos. Filho, estávamos pensando, você tem essa casa grande, só para você. E o David, sua mãe e eu talvez precisemos ficar aqui por um tempo. Até ele se recuperar. Fiquei em silêncio, encarando-os. A audácia era absurda. Deixa eu ver se entendi, disse eu, cada palavra envenenada por anos de engolir sapos. Vocês deram a casa da família pro David. Me deixaram de fora. E agora que ele destruiu tudo, querem morar na minha casa? O rosto da minha mãe enrijeceu. A pose de vítima evaporou, substituída por indignação. É o mínimo que você pode fazer. Você tem tanto, e seu irmão, nada. Você tem que compartilhar. Somos uma família, disse ela, cuspindo a palavra família como se fosse uma sentença. David, até então calado, sorriu com desdém. Não seja egoísta, Mark. Essa casa é grande. Foi aí que algo dentro de mim se rompeu. Não com um estrondo, mas como uma onda gelada apagando um incêndio antigo. A parte de mim que ainda desejava aprovação, que se moldou por anos para ser aceito, simplesmente morreu. Não respondi. Minha voz era baixa, mas carregava o peso de décadas de dor silenciosa. Não. Essa é a minha casa. Eu lutei por ela. Eu me sacrifiquei por ela. E a conversa terminou aqui. Não fale assim com sua mãe. Retrucou meu pai, enfim recuperando o tom. Você está sendo egoísta. Gritou minha mãe. Está destruindo essa família com sua negatividade. Destruindo? Repeti, e uma risada de puro espanto escapou de mim. Vocês destruíram essa família no dia em que assinaram aquela carta. Dei um passo à frente. Agora, por favor, saiam da minha propriedade. Eles me olharam como se eu tivesse criado uma segunda cabeça. Eu não era mais o filho útil. Não era mais o remendo. Eu era um estranho. Saíram furiosos, o sedã luxuoso deles arrancando da garagem. As últimas palavras da minha mãe, gritada pela janela aberta, ficaram pairando no ar como um veneno. Você vai se arrepender disso, Mark. Vai ouvir do nosso advogado. Você nos deve isso. Achei que fosse só mais uma ameaça vazia. Um ato final e dramático em uma vida inteira de guerra emocional. Mas eu estava errado. Uma semana depois, chegou uma carta registrada. Dentro, um aviso formal de um escritório de advocacia que eu nunca tinha ouvido falar. Meus pais e David estavam me processando. Estavam exigindo o controle legal da minha casa. A justificativa jurídica era tão absurda, tão manipuladora, que por um instante eu simplesmente perdi o ar.
Eles estavam citando a pequena herança que recebi da minha avó anos atrás, a mesma que fui pressionado a investir no primeiro negócio desastroso do David. Alegavam agora que aquele valor era, na verdade, um fundo semente familiar destinado ao meu futuro. Tinham um documento. Uma declaração autenticada da qual eu mal me lembrava, assinada aos 20 anos, quando pensei que se tratava apenas de uma formalidade para o repasse da herança. Na época, disseram que era só um recibo. Agora, o advogado deles argumentava que a redação era vaga e propositalmente ambígua. Expressões como em consideração ao apoio familiar e para benefício futuro da unidade familiar estavam sendo usadas como base para alegar que qualquer bem significativo que eu adquirisse deveria ser considerado patrimônio compartilhado. Afundei no chão da cozinha com a carta na mão. O papel queimava na minha pele. Já não era sobre a casa. Era sobre minha vida. Era o golpe final. Se eu me recusava a ser o consertador deles, eles simplesmente tomariam tudo o que eu havia reconstruído para mim mesmo. Não era apenas um processo. Era uma declaração de guerra. Vinda da minha própria família. O último fio de lealdade filial estalou com um rompimento seco dentro de mim. Peguei o telefone, os dedos tremendo tanto que mal consegui digitar. Sara atendeu no primeiro toque. Eles estão me processando, sussurrei, a voz falha. Estão tentando tomar a minha casa. Expliquei. Ela ficou em silêncio por um instante, depois soltou um palavrão tão feroz que me fez estremecer. Esse documento é uma fraude, Mark. Foi assinado sob coação, sob falso pretexto. É exatamente isso que ele é. A raiva dela foi meu bote salva-vidas. Cortou o desespero e deu lugar a outra coisa, determinação. Fria, sólida. Se queriam lutar, iam lutar. Abri o rascunho de um e-mail que tinha escrito meses antes, uma tentativa de reconciliação cheia de dor e apelos. Apaguei tudo. Escrevi outro. Curto. Seco. Objetivo. Relatei suas exigências, o processo, os anos de apoio financeiro que forneci. A última linha era simples. Contratei um advogado para lidar com essa questão. Por favor, não entrem mais em contato diretamente comigo. Cliquei em enviar sem hesitação. Agora não havia mais volta. O escritório do Sr. Evans era exatamente o que você imaginaria: madeira escura, estantes de couro, o cheiro imponente de papel antigo e dinheiro velho. O próprio Sr. Evans destoava do ambiente. Um homem de quase 60 anos, tranquilo, com olhos que enxergavam além do óbvio. Ouviu tudo com paciência enquanto eu expunha a história, a voz embargada às vezes, as mãos cerradas no colo. Deslizei sobre sua mesa o aviso judicial e uma cópia do documento que minha família estava usando como arma. Ele leu devagar, a expressão impenetrável. Isso aqui, disse, finalmente é uma típica tentativa de reivindicação predatória. Falava com calma, mas cada palavra era firme como pedra. Esse documento foi construído para te intimidar e forçar uma rendição. Mas a origem dele é duvidosa. Estão contando com o fato de que você vai desistir para evitar o custo emocional e financeiro de enfrentar sua própria família na justiça. Olhou por cima dos óculos. Você está preparado para lutar? Sim, respondi. E aquela palavra soou mais verdadeira e sólida do que qualquer outra que eu havia dito em anos. Ótimo, ele assentiu. Nosso primeiro passo é desmontar a narrativa deles. Vamos provar um padrão de exploração financeira e coação emocional. As semanas seguintes foram uma aula dolorosa. Virei um arqueólogo da minha própria vida. Revirei caixas empoeiradas de extratos bancários antigos, faturas de cartão de crédito, e-mails esquecidos. Cada empréstimo feito para o David. Cada mensagem da minha mãe minimizando os erros do filho favorito enquanto me cobrava por mais ajuda. Tudo virava evidência. Encaminhei cada arquivo para o Sr. Evans. Cada clique do mouse era um ato de revolta. O trabalho era exaustivo. Me forçava a reviver cada concessão, cada vez que me curvei. Mas a cada prova, eu deixava de ser vítima e passava a ser estrategista. Durante minha busca, eu encontrei novamente a cópia desbotada da transferência eletrônica de $15.000 para a Apex Solutions Group. Por instinto, tirei uma foto e enviei ao Sr. Evans com um bilhete. Isso foi mais ou menos na época do primeiro grande fracasso do David. Disseram que ele só precisava de 3.000, e eu dei.
Ele respondeu em menos de 1 hora. Não sei o que é isso. Mas é interessante. Vou investigar. Justo quando comecei a sentir um vislumbre de controle sobre a situação, os velhos rumores da família, aquela rede tóxica e onipresente, começaram a circular. Minha tia Patty, irmã afastada da minha mãe, me mandou uma mensagem pelas redes sociais. A primeira era cautelosa. Mas a segunda era urgente. Mark, ouvi dizer que o processo foi longe demais. Sua mãe sempre foi manipulada pelo David, mas isso tem as digitais dele por toda parte. É mais do que o costume. Tem desespero aí. Precisamos conversar de verdade. Nos encontramos num café discreto, a meio caminho entre nossas casas. Tia Patty parecia mais velha do que eu lembrava. O rosto marcado por uma tristeza que eu só agora começava a entender. Ela havia sido exilada muito antes de mim e, de repente, senti uma conexão inesperada com aquela mulher que mal conhecia. Sua mãe e eu não nos falamos há 17 anos, começou ela, mexendo o chá com mãos trêmulas. Foi por causa do David. Ela respirou fundo. Ele tinha 21 anos. Estava envolvido num projeto de tecnologia infalível. Acabou sendo um desastre. Não só perdeu o dinheiro, ele se envolveu com gente perigosa. Quase levou todo mundo à falência. Ela me encarou nos olhos. Eu disse para sua mãe, Susan, deixe ele arcar com as consequências. Disse pro seu pai, seja homem. Se imponha. Mas eles não ouviram. Eles hipotecaram o próprio futuro para salvá-lo. E ao fazer isso, ensinaram a pior lição possível, que ele nunca precisaria lidar com as consequências de seus atos. Que sempre haveria uma saída. Ela se inclinou sobre a mesa, e sua voz virou um sussurro. Mas foi pior que isso, Mark. Poucas semanas depois de tudo isso, a Susan me ligou, fora de si. Ela confessou, David os havia ameaçado. Disse que, se não ajudassem e não continuassem financiando seus planos, ele ia expor tudo. Como eles estavam sonegando impostos há anos para juntar o dinheiro de capital inicial. Como seu pai falsificava registros da empresa. Ela respirou fundo de novo. Ele não apenas pediu ajuda. Ele os chantageou. Desde então, vivem pisando em ovos. Com medo dele. David aprendeu a usar o medo e o orgulho deles como armas. Sentiu o ar fugir dos pulmões. Tudo fazia sentido. O medo deles. A obsessão em manter David feliz. A prontidão em me sacrificar o único filho que não podia feri-los para apaziguar aquele que podia. Enquanto minha mente girava com essa revelação, meu telefone vibrou. Era um e-mail do Sr. Evans. Meu coração batia como um tambor ao abrir. Assunto: Apex Solutions Group. Mark, fiz algumas pesquisas. O Apex Solutions Group era uma empresa fantasma, ligada a um pequeno esquema de fraude de investimento investigado em 2008. Nenhuma acusação formal foi apresentada, o que sugere que houve um acordo discreto para encerrar o caso. Parece que David não foi apenas resgatado de um negócio fracassado. Foi libertado de uma situação potencialmente criminosa. Os $15.000 provavelmente foram usados para silenciar alguém ou apagar um problema legal. Isso vai além de drama familiar. Temos influência real agora. Li o e-mail 2 vezes. A história da tia Patty e a descoberta do Sr. Evans eram duas metades da mesma verdade feia, assustadora e inegável. Senti uma onda de náusea. E, em seguida, uma clareza arrepiante. Meus pais não eram apenas fracos. Eles estavam comprometidos. E meu irmão era um predador alimentando-se da própria família. Aquele processo não era só ganância. Era um ato de desespero de pessoas que há muito haviam perdido o controle. A reunião de conciliação foi realizada na sala de conferências do Sr. Evans. O ar estava carregado de uma hostilidade silenciosa. Meus pais sentaram-se de um lado da longa mesa de mogno. O advogado deles, um sujeito com ares de superioridade chamado Peterson, estava ao lado de David, que parecia entediado e arrogante. Meu tio Joe, sempre o soldado fiel da família, sentou-se um pouco atrás para oferecer apoio moral. Eu me acomodei do outro lado da mesa, com o Sr. Evans ao meu lado. Cruzei o olhar com minha mãe.
Não havia calor em seus olhos, só uma firme e fria determinação. Peterson começou a falar, com uma voz suave e condescendente. Discorreu sobre o dever familiar, o espírito da lei, a suposta clareza da intenção do documento que eu havia assinado anos atrás, quando era apenas um jovem ingênuo. Minha mãe enxugava os olhos com um lenço, encenando uma dor materna que ela havia aperfeiçoado ao longo de décadas. Quando Peterson concluiu, o Sr. Evans iniciou sua resposta com calma e precisão. Apresentou anos de apoio financeiro da minha parte, cheques, transferências bancárias, todos documentados. Mostrou mensagens de David falando sobre casamento, além de e-mails manipulativos enviados pelos meus pais. A cada nova prova, um leve brilho de dúvida surgia nos olhos de Peterson. Meus pais e David começaram a perder a compostura. Isso é uma distorção, gritou minha mãe. Ele é nosso filho. Ele deveria querer nos ajudar. Tem que dividir a casa. É o mínimo cristão a se fazer. O Sr. Evans levantou a mão, pedindo silêncio, e então se pôs de pé lentamente, um gesto que impôs silêncio imediato. Na verdade, Sra. Miller, não, ele não tem, disse ele, com a voz baixa, mas carregada de um peso colossal. E, dadas as atividades financeiras bastante irregulares relacionadas aos antigos empreendimentos comerciais do seu filho David, especialmente uma empresa chamada Apex Solutions Group por volta de 2008, e considerando certas pressões documentadas que ele exerceu sobre vocês, talvez insistir nesse processo acabe convidando um nível de escrutínio que nenhum dos presentes deseja enfrentar. Ele deixou as palavras pairarem no ar. Deslizou uma pasta sobre a mesa. Dentro, havia cópias das cartas de socorro que minha mãe escreveu à tia Patty, além de uma impressão das informações públicas sobre a investigação de fraude envolvendo o Apex Solutions Group. Ele não acusou ninguém diretamente. Não precisou. A implicação era uma bomba atômica depositada bem no centro da mesa. A cor sumiu do rosto dos meus pais. Meu pai parecia realmente prestes a passar mal. Minha mãe olhou para David e o que vi em seu rosto foi puro terror. A expressão convencida de David se partiu como vidro, substituída por pânico. Até o tio Joe, sempre tão seguro de seu papel de apoio, parecia perdido, percebendo, talvez pela primeira vez, que era apenas um peão num jogo muito mais sombrio do que imaginava. O Sr. Evans aproveitou o momento. Sua voz era como aço gelado. Meu cliente está disposto a encerrar completamente este assunto. Ele se retirará e não buscará nenhuma indenização por este processo, que claramente é frívolo e mal-intencionado. Em troca, vocês assinarão uma renúncia completa e definitiva de quaisquer reivindicações sobre ele e seus bens, e concordarão em cessar qualquer contato futuro salvo aquele iniciado por ele, por meio de seus representantes legais. Isto não é uma negociação. Ele consultou o relógio. Vocês têm 1 hora para decidir. Mas sugiro que levem apenas 5 minutos. A batalha havia terminado. Eles sabiam. E eu também. Não havia mais onde se esconder. O silêncio que se seguiu ao ultimato do Sr. Evans foi mais pesado do que qualquer grito. Era o som de uma dinastia disfuncional desmoronando sob o próprio peso. Peterson, outrora arrogante, estava pálido, sussurrando freneticamente para meus pais. David encarava os documentos como se fossem cobras venenosas. Minha mãe alternava o olhar entre David e meu pai. Sua expressão era um misto de pânico e traição. Os protetores e facilitadores estavam, finalmente, vendo o custo real da barganha que haviam feito anos atrás. Não levou 1 hora. Mal levou 5 minutos. A conferência sussurrada terminou com os ombros do meu pai desabando em derrota. Peterson pigarreou, a confiança evaporada. Meus clientes estão dispostos a aceitar os termos. O Sr. Evans assentiu com firmeza. Retirou os papéis do acordo, já preparados, e os colocou sobre a mesa junto com 2 canetas. Assinem aqui, e aqui, disse ele, a voz sem qualquer traço de triunfo, apenas profissionalismo puro. O único som na sala era o arranhar das canetas no papel. David foi o primeiro a assinar, o gesto brusco, a mão trêmula e cheia de raiva. A assinatura do meu pai veio em seguida, trêmula também, a marca de um homem derrotado. Minha mãe foi a última. Sua mão tremia visivelmente. Quando largou a caneta, me encarou, os olhos marejados, não de tristeza, mas de raiva e autopiedade. Marque, sussurrou ela, a voz embargada.
Como você pôde fazer isso com a sua própria? Não deixei que terminasse. Levantei-me, a cadeira raspando suavemente no piso. Olhei diretamente para ela não com a raiva que me consumiu por semanas, mas com uma calma fria, quase clínica. Com a minha própria família. Interrompi, a voz firme. A pergunta real, mãe, é: como você pôde? Anos disso. Já chega. Virei-me e saí da sala de conferência sem olhar para trás. Não precisava ver seus rostos mais uma vez. Não precisava ouvir mais nada. Quando a porta pesada se fechou atrás de mim, o ar fresco e limpo do corredor pareceu a primeira respiração verdadeira que eu havia tomado em toda a minha vida. O desfecho não foi dramático. Foi silencioso. O silêncio da minha família, que antes me punia, agora me libertava. A raiva que queimava em mim por tanto tempo começou a se apagar, deixando para trás não um vazio, mas uma paz profunda, merecida. Sara estava radiante. Trouxe uma garrafa de champanhe, e brindamos na minha varanda torta, com Sam dormindo aos nossos pés. Aos novos começos, Mark, disse ela, os olhos brilhando. Você conseguiu. De verdade. Conversamos por horas. Não apenas sobre a vitória, mas sobre as pequenas vitórias dela também, seus primeiros passos em estabelecer limites com os próprios pais. Ver minha libertação a inspirou, e isso, no fim, pareceu ser a conquista mais significativa de todas. Poucos dias depois, recebi um e-mail curto da tia Patty. Muito bem. Sua avó teria orgulho. Me ligue qualquer dia desses. Liguei. Conversamos por mais de 1 hora. 2 exilados encontrando um ponto de reconexão. Encontrei um pedaço da minha família não forjado por obrigação ou culpa, mas por verdade e respeito. As notícias sobre os outros vieram aos poucos, como sempre fazem, pelas linhas tortas da família. Um primo neutro, sem intenções escondidas, comentou: seus pais tiveram que vender a casa. As dívidas do David eram piores do que pensavam. Estavam agora em um pequeno e apertado apartamento alugado, do outro lado da cidade. David, disseram, havia deixado o estado, deixando para trás mais uma bagunça para eles limparem. Senti uma leve pontada de pena por aquelas 2 pessoas naquele apartamento, mas logo se dissipou. O que restou foi a clareza: aquele era o destino que escolheram, consequência direta de suas próprias decisões. Não havia triunfo na queda deles. Apenas reconhecimento. Meses depois, encontrei o tio Joe no supermercado. Nos vimos no corredor das frutas. Seu rosto empalideceu quando me reconheceu. Aproximou-se devagar, as mãos agitadas. Mark, começou, com a voz rouca. Sobre seus pais. O velho Mark teria parado para ouvir. Teria absorvido a culpa prestes a ser jogada sobre ele. Mas o novo Mark, não. Ofereci um leve sorriso educado, que não chegou aos olhos. Tio Joe disse, com voz gentil, mas firme. Meu relacionamento com eles agora é meu. Espero que esteja bem. Assenti, empurrei meu carrinho adiante e continuei andando. Mais um limite mantido. Mais uma pequena vitória silenciosa. Já passou mais de 1 ano. Minha casa não é mais apenas madeira e pregos. É um santuário. O silêncio que antes me incomodava agora é som de paz. Minha ideia de startup deixou de ser um devaneio, virou um plano de negócios real, sobre a minha mesa. Estou namorando uma mulher maravilhosa, que conhece minha história e respeita os muros que construí ao redor da minha vida. Não porque quer derrubá-los, mas porque entende por que eles estão ali. Aprendi que, embora a dor tenha sido imensa, ela forjou algo inquebrável dentro de mim. Um senso de valor próprio que ninguém jamais poderá contestar em tribunal algum. O silêncio dos meus pais foi ensurdecedor, no começo, depois, virou trilha sonora da minha liberdade. Descobri que, às vezes, o ato mais amoroso que podemos ter conosco é se afastar de quem insiste em não enxergar nosso valor. Hoje, minha família é escolhida, construída sobre a rocha firme da honestidade e do apoio mútuo, não sobre as areias movediças da culpa e da obrigação. Tentaram tirar minha casa, mas no final me devolveram a vida. Isso me faz pensar: qual é o preço da paz? E quando você finalmente decide que já pagou o suficiente?
Gostaria muito de saber se algum de vocês já passou por um momento em que precisou redesenhar o mapa da própria vida.